Sejam bem-vindos ao Preveste EA. Sou o professor Miguel Guerra, sou um homem de 39 anos, sou pardo, tenho os cabelos pretos, tenho estatura alta, estou trajando uma calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. Então, meus alunos, hoje nós vamos trabalhar o tema globalização, segregação e desigualdades socioespaciais. Esse conteúdo ele é muito presente em todas as provas de vestibular. Macro da UEA, CIS 3, pode também constar no CIS 2 e outros vestibulares como o Enem, vestibulares fora do estado, como é um conteúdo-chave da nossa disciplina. E dentro desse conteúdo, especificamente, costumamos trabalhar blocos econômicos, a relação entre o socialismo e o capitalismo, as disputas comerciais com os Estados Unidos e China, além dos conceitos básicos. E olhando as questões anteriores da UEA, ficou bem claro que essa questão conceitual ela é a estrutura desse conteúdo. Não é à toa que a gente vai começar com uma pergunta: o que é globalização? Confesso que nas oportunidades que eu, enquanto aluno, perguntava o que era globalização, eu tinha uma resposta às vezes tão grande que eu saía era com dúvida. Eu não tinha aquela resposta tipo papou dali de prontidão. Então eu vou trazer isso de uma outra maneira para você. O que é globalização? Processo de integração. Faz com a tua mão, o que tu entende como integração? Integração, união, aglutinação, junção. Então, globalização é alguma coisa que está o quê? Se integrando em um âmbito global, mundial. Então, nós podemos dizer que a globalização seria um intercâmbio de quê? De bens, de ideias, de culturas a nível mundial? Pode ser. Mas vamos lá. A globalização, que nós entendemos, seria o processo de integração econômica, política, cultural e social, que se dá no âmbito mundial. Apesar da globalização ganhar grande relevância nos vestibulares, a partir ali dos anos 2000, anos 90, anos 2000, e o termo se popularizar na segunda metade do século XX, a globalização é um processo. E os estudiosos alegam que ela tenha começado ali no período das grandes navegações, onde no século XV e XVI a gente começa a ter um comércio triangular entre o continente europeu, o continente americano e o continente africano. E nesse processo de troca de mercadorias entre três continentes, sem contar que havia também o comércio de especiarias da Ásia, incluindo o quarto continente, você vai ter então um comércio global com trocas econômicas em diversos lugares, com ao mesmo tempo você ter o idioma, a cultura, pessoas migrando. Então seria ali o início da globalização. E a ideia trazida é que conforme nós vamos avançando, no século XVIII e XIX, com as revoluções industriais, com a produção em larga escala, o comércio vai se intensificando e justamente mais lugares serão integrados. Só que o que a gente traz para a atualidade? É justamente na segunda metade do século XX que nós teremos a globalização moderna, um processo que começa ali na chamada Terceira Revolução Industrial, que foi responsável pela Revolução Técnico-Científica e Informacional, ou Terceira Revolução Industrial. Nesse momento, o que a gente vai ter? O surgimento da eletrônica, da informática, robótica, nanotecnologia, fibra óptica. Ao mesmo tempo, teremos ali também engenharia genética, telecomunicações sendo difundidas, engenharia aeroespacial. Então, essas tecnologias informacionais, elas vão ser extremamente importantes porque elas vão contribuir para acelerar o fluxo de informações. Ao mesmo tempo que nós temos melhoria nas telecomunicações, os transportes também evoluem. Então, isso faz com que a gente tenha o quê? Maior circulação de pessoas, mercadorias, bens, serviços, informações, criando uma rede global. E daí o termo se populariza, essa rede global, essa integração de diferentes pontos do território por onde circulam todos esses fluxos, nós passamos a chamar de globalização. Dito isto, então, a gente tem a seguinte indagação. De fato, o que criou essa globalização moderna, contemporânea? Bem, se eu puder começar, o capitalismo. A necessidade das grandes corporações em aumentarem seu lucro, aplicando capitais e investindo nessas melhorias dessas redes, e gerando mais fluidez na troca de mercadorias, um deslocamento mais rápido de pessoas e de informações. Seria esse o motor da globalização.
Dito isto, então, você tem cada vez mais lugares interligados, formando uma ideia de uma aldeia global. Note que eu uso, de certa forma, não gosto dessa expressão, são os defensores da globalização que usam essa expressão de aldeia global. A gente tem uma outra característica para adotar no vestibular, que a gente vai ver mais adiante. Nesse momento, eu vou atender aqui a pergunta de um dos nossos alunos. Diga. Professor Miguel, então o mundo todo está integrado? Bem, eu ia deixar para depois, meu jovem, essa pergunta, mas olha só o que você me faz. Você pergunta se o mundo todo está interligado. Pensa bem, na geografia, dificilmente um fenômeno se estende para todo mundo. Existe muita desigualdade. Então, olha lá, a gente trouxe aquela expressão de aldeia global. O professor Milton Santos fala que esse termo, aldeia global, é de quem defende a globalização que vai lucrar com ela, ou seja, a globalização como uma fábula, a ideia de que por intermédio da tecnologia, nós vamos ter a integração de diversos pontos no território e isso vai trazer desenvolvimento para todos, todos terão acesso à tecnologia e o mundo vai ser melhor. Só que na prática isso não aconteceu. A globalização ela tem que ser vista de uma maneira crítica, o que nós chamamos de globalização perversa, tá bom? O que seria globalização perversa? Seria a ideia de que a globalização gera desigualdade e marginalização, ela gera exclusão. Então, respondendo a tua pergunta, o mundo não foi integralmente interligado, tá bom? Vamos lá. Como já abordamos agora via pergunta, qual é essa ideia da outra face da globalização? A globalização é contraditória. Ela acabou gerando para a gente o que nós chamamos de pontos opacos e pontos luminosos. Os pontos luminosos são aquelas áreas do capitalismo que vão estar integradas, conectadas, por onde você tem a fluidez e redes mais densas. Mas existem favelas, existem áreas rurais, existe o interior do estado do Amazonas que não tem o mesmo desenvolvimento tecnológico, não tem a mesma integração, não tem a velocidade de transmissão. O aluno mesmo que mora no interior sente dificuldade de assistir um filme online, de jogar online, de assistir uma aula ao vivo pela internet. Por quê? Porque esses locais não interessaram para as grandes corporações, não interessaram para os planos de desenvolvimento do Estado para atender interesses específicos e foram esquecidos. Foi assim, então, que surgiu os pontos luminosos, que são os centros financeiros, os tecnopolos, as elites conectadas, e os pontos opacos, que são as periferias, as favelas marginalizadas, as zonas rurais isoladas, as populações sem acesso à tecnologia. Então, a globalização trouxe ou ampliou a desigualdade. Isso que a gente vai colocar sempre nas avaliações. A ideia de uma integração seletiva, de um mundo dividido, e essa seria a nova geografia da exclusão. Então, meus alunos, para aplicar tudo isso que nós aprendemos, vamos analisar a nossa primeira questão. Questão 1. A globalização é caracterizada pelo intenso intercâmbio econômico e sociocultural entre diferentes povos e lugares do planeta. Alguns fatores, como o avanço tecnológico nos meios de comunicação e transporte, ampliaram a inter-relação entre pessoas situadas em diferentes lugares do planeta. Apesar de o termo globalização ter sido elaborado no final do século XX, esse processo não é um fenômeno recente, uma vez que tem iniciado com as grandes navegações e foi construído pelo ser humano no decorrer da história, por meio de seu relacionamento com a natureza, intermediado pelas técnicas. O resultado desse processo foi a intensificação do desenvolvimento das técnicas industriais, de comunicação, de transporte, integrando diferentes lugares do espaço geográfico cada vez mais. Então o texto ele já te dá todo o panorama sobre a globalização, o que ele quer saber. De acordo com o texto, é correto afirmar. Letra A. A globalização foi criada no século XXI como uma tentativa para diminuir o consumismo presente nas sociedades modernas. Falso. O texto já diz que a globalização vem desde lá do período das grandes navegações. B. O avanço da tecnologia, aplicada em diferentes ramos da economia, faz o processo de globalização se intensificar. Já dando spoiler, esse é o gabarito. Por quê? Porque você aprendeu que a terceira revolução industrial avançou a tecnologia e facilitou a integração em escala mundial. Então isso daí já foi abordado. Qual seria o erro da letra C? O termo globalização começou a ser utilizado ainda no feudalismo, no período de grandes avanços técnicos e científicos. Falso, vimos que a globalização começa com o capitalismo, então não poderia associar ao feudalismo. D.
O processo de globalização teve início no final do século XX e foi resultante da constante involução dos processos técnicos. Falso, porque os processos técnicos evoluíram. Evoluir quer dizer, pararam de crescer, ou diminuíram, encolheram. Então, e outra, esse termo, a globalização foi criada a partir das grandes navegações. Então, discordo com a letra D. Letra E, a evolução que ocorreu nos meios de comunicação e de transporte contribuiu para a retração do processo de globalização. Falso, não é retração, e sim expansão. Então, oficializando, gabarito da questão, letra B. Na segunda questão a ser analisada, nós temos o EA 2023. A globalização se caracteriza pelo avanço do capital e dos processos de produção em escala global, expandindo-se na forma de produção de mercadorias para todos os continentes. Por sua vez, determinado uma dimensão histórica do mundo em todos os lugares, suas transformações impactam as manifestações de sociabilidade que o capital conhece e tende a fragilizar as coerências territoriais endógenas. Na circunstância retratada no excerto, um atributo da globalização para a estruturação dos processos de produção é a melhoria da infraestrutura dos transportes, b. a criação de áreas aduaneiras, c. a implementação de leis internacionais, d. o controle estatal do comércio internacional, e. a formação de estoques em áreas pré-estabelecidas. No caso dessa questão, mais uma vez vem te trazendo o contexto e o conceito de globalização. Pensa bem, a globalização contemporânea, ela foi fabricada. Ela foi financiada por grandes corporações que tinham interesse de produzir de maneira fragmentada, aproveitando-se da redução de custos em diferentes locais do planeta, o que nós chamamos de dispersão industrial. Isso acabou gerando, então, a necessidade de conectar vários pontos. E esses pontos conectados precisam ter uma lógica, ou melhor, uma logística eficaz, porque senão você não consegue produzir simultaneamente, o que o toyotismo chama de just in time. Você precisa, por exemplo, Manaus tem uma Honda, as peças vêm da Ásia. Para essas peças chegarem aqui de prontidão, conforme a demanda, é necessário que haja uma infraestrutura dos transportes eficaz. Então, por causa dessa circunstância, o gabarito da questão só pode ser a letra A. Até porque a área aduaneira tem a ver com imposto, implementação de leis internacionais não tem vínculo com conteúdo, controle estatal, a globalização é financiada muitas vezes por empresas privadas, e estoques em áreas estabelecidas, o toyotismo diminui a questão do estoque, não trabalha com essa ideia de múltiplo ou formação de estoques em determinadas áreas. Por isso, o gabarito é letra A. Na nossa última questão, nós temos, hoje, com a interdependência e a globalização dos mercados e de tecnologias, o capital, as empresas e a comunicação derrubam as fronteiras nacionais, a interação de mão de obra de um lugar para outro. Utopicamente, não houvesse soberanias exclusivas, protecionismos unilaterais e o constrangedor passaporte, a migração seria uma forma interativa de enriquecimento cultural e social em diferentes pessoas no mundo. Mas a força de trabalho encontra barreiras e a indisposição por toda parte na América do Norte e na Europa, bem como em vários países da Ásia e mesmo em países em desenvolvimento. De acordo com o texto, o mundo globalizado atual, a. proporciona uma maior mobilidade dos trabalhadores, porém está restrita aos mais qualificados, b. apoia-se na rapidez e nas facilidades trazidas pelos novos meios de comunicação, o que enfraquece os estados nacionais, c. abole gradualmente as políticas protecionistas, tanto nos países desenvolvidos como países em desenvolvimento, d. permite a integração de mercados e de tecnologias, mas impõe obstáculos aos fluxos migratórios, e. favorece o compartilhamento de tecnologias entre países, o que diminui as desigualdades entre nações ricas e pobres. Gente, para essa questão, gabarito letra D, você viu no texto a importância da globalização como a facilitação da circulação, mas infelizmente eu não consigo entrar nos Estados Unidos. Por quê? Limitação do fluxo de pessoas. Espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo de hoje. Não deixe de baixar o nosso aplicativo Preveste UEA e siga a gente nas redes sociais. Valeu!